Olá pessoal, estamos aqui de volta. Meu nome é Verônica Nunes e eu sou professora de didática do curso CDF. Dando continuidade à aula 1, que nós encerramos com uma questão da banca que pede aí as ideias da Ana Teberoski. E dando continuidade à questão da banca, que fala da mesma autora, nós vamos trabalhar aí a questão. Ana Teberoski, no livro Compreensão da Leitura e a Língua como Procedimento, apresenta um texto de Isabel Solé, o qual afirma que a leitura na escola precisa ser urgentemente repensada, pelo menos em uma tripla dimensão, que são elas. Então, tem o item 1. Como instrumento para a aprendizagem, é necessário ensinar a ler para aprender? Esse item nós sabemos que está correto, porque a criança que não lê, ela tem uma dificuldade no aprendizado, porque ela não vai, né, ter aí a codificação dessa escrita e, consequentemente, não terá a leitura. Quem não lê vai compreender o quê, né? Mas na questão de aprendizado, né? Então, esse item 1 é verdadeiro. No item 2, como objeto de conhecimento, aprender a ler significa aprender a compreender o que se lê. Lógico, né? Quando eu complementei lá o item 1, nós falamos disso. Quando você aprende a ler, né, você tem um significado aí do que você está lendo. Então, esse item é verdadeiro também. O item 3 é como poder representativo. Quando se aprende a ler, pode-se desenvolver o poder de autorrepresentação? Não é bem assim, né? Essa questão, ela ficou sem sentido, esse item, né? O item 3, porque como poder representativo, quando você aprende a ler, né? Você tem várias autonomias, mas essa de autorrepresentação, né, ela ainda não aconteceu, você está ali ainda consolidando. Você aprendeu a ler, mas você tem que consolidar outras sequências didáticas, né, para que você seja esse autorrepresentação. Então, esse item 3, ele não é verdadeiro. O item 4 é provocar a capacidade de desfrutar mediante a leitura. É um item verdadeiro, porque quando você aprende a ler, você cria essa capacidade de dar prazer para a criança, né, que ela faça aí outras leituras. Então, conforme o texto, então, estão corretas as alternativas contidas nos incisos. Letra A, 1, 3 e 4 apenas? Não, porque nós falamos que o item 3 não é verdadeiro. Então, letra B, 1, 2, 3 e 5. Então, nessa letra também tem o item 3, então, por isso, essa opção não é correta. A opção C, item 1, 2 e 4 apenas. Então, é a opção C, porque o item 1 está correto, o 2 e o 4. E a opção D, só para a gente completar aí a nossa leitura e entendimento, que é o item 2 e 4 apenas, né? O item 2 e 4 realmente estão corretos, mas não são apenas o 2 e o 4. Nós temos aí o item 1 também, que é verdadeiro. E aí nós temos outra questão da banca, logo em sequência aí no nosso material, que vem trazendo que no livro Compreensão de Leitura, a Língua como Procedimento, de Ana Teberoski, está incluído um texto de José Quintanal, no qual a autora assim se expressa. A leitura é um dos pilares nos quais se apoiam todas as demais aprendizagens escolares. Por isso, reclamamos uma corresponsabilidade dos professores e seu tratamento. Com essa afirmação, o autor propõe que o tratamento dado à leitura não se confunda com o ensino de outras disciplinas. Isso não foi citado, né, na contextualização aí da questão. Ele fala só da questão da leitura, né, da importância da leitura aí nos pilares da educação para se apoiar enquanto aprendizagem. Ele não fala que é só essa questão, né? E aí nós vamos trabalhar o item B, que é a habilidade de leitura seja trabalhada por todos os professores em todas as áreas de ensino, que é uma verdade.
é até uma discussão que nós temos, né, que os professores têm, que a responsabilidade da leitura do aluno são de todos os professores, de todos os conteúdos, né, do nosso currículo, porque nós sabemos da importância desse aluno ter uma leitura consolidada, né, e que com a leitura, lógico, vem a compreensão melhor de todas as disciplinas. Então, é a letra B, mas eu vou ler para vocês as outras opções, só para vocês entenderem melhor a banca e a gente saber como eliminar aí as opções. Na letra C, fala apenas os professores de língua portuguesa, como responsáveis pelo desenvolvimento dessa habilidade, sejam professores de leitura. E nós sabemos que não é isso, né? Nós utilizamos a leitura aí nas diversas disciplinas dentro do nosso currículo escolar, e, por isso, não é uma verdade. Não é só o professor da língua portuguesa que é responsável por essa leitura. O item D, as aulas de leitura sejam exclusivas e possuam objetivos próprios, alheios a outras áreas de ensino. Também, gente, aí está condizendo com a questão do professor de língua portuguesa ser o único, né, responsável aí pela questão desse aluno apropriar desses símbolos daí da escrita e da leitura, né? Então, também é uma inverdade. E aí, nós temos outra questão também da banca Coteg, que assim nos diz. Ana Teberoski, no livro Compreensão da Leitura, a língua como procedimento, apresenta um texto que fala da avaliação da compreensão da leitura e recomenda que esse processo aconteça, com certeza, né? Então, a letra A coloca somente ao final da leitura, e aí quando ela fala, né, que essa compreensão, né, da criança e da leitura em todo o processo, será que ela fala que é somente ao final da leitura essa compreensão? Não faz sentido, né? Então, quando você vai compreender o que você está lendo, não é só o final que você compreende, você analisa todas as orações que tem na frase daquela leitura e depois naquele texto como total, você ainda até separa por partes para que você tenha uma compreensão. Então, não é somente ao final da leitura. O item B, durante e depois da leitura, também não. Enquanto acontece, né, a leitura, você não tem que compreender. Então, também item B não é verdade. O item C, antes, durante e depois da leitura, então é o item C, porque realmente, né, essa compreensão, né, essa avaliação, essa compreensão que nós temos que fazer desse processo de leitura tem que ser início, meio e fim. Então, tem que acontecer antes, que é toda a preparação para essa leitura, durante a leitura e depois da leitura, o que foi compreendido, né, daquele contexto apresentado. E a letra D, para finalizar, somente ao final da unidade de ensino, quando todas as leituras requeridas forem realizadas. Impossível, né, gente? Todas as leituras ao final, né, da unidade de ensino, não tem como, porque o aprendizado, a avaliação acontece a todo momento, né, no cotidiano, no nosso dia a dia. A gente já discutiu algumas questões sobre avaliação, tem alguns autores agora à frente que também vão falar sobre avaliação, né, e nós sabemos que no processo ensino-aprendizagem é todo um processo, o próprio nome fala, né, que tem um início, né, tem os meios e não tem o fim, porque conhecimento nunca tem fim. A gente está aí adquirindo conhecimento todos os dias. E, então, essa questão, né, da banca, da Ana Teberoski, a opção correta é a letra C. E aí, agora, nós vamos falar do César Cole, outro autor bem citado nessa banca, né? É um autor que, como eu já havia falado para algumas pessoas que a gente estava até discutindo sobre os autores, né? Eu gosto muito desse autor pela questão revolucionária que ele traz sobre a educação, pelas questões que ele trabalha de estreitamentos de relação, né? Que nós temos que ter com os nossos colegas da educação, com os nossos gestores da educação, com os nossos alunos, com as famílias dos nossos alunos também. Então, ele, assim, eu acho fantástico as ideias dele. Vou procurar não ser tendenciosa aqui, porque o que importa aqui é nós termos o foco, né,
das ideias principais e o que a banca pode cobrar aí de vocês através das ideias deste autor. Então, é César Cole. César Cole, ele teve um contato bem próximo aqui no Brasil com todos da educação, porque ele foi um consultor do MEC. Ele foi consultor do MEC no ano de 95 e 96, porque em 97 saiu os parâmetros curriculares nacionais e ele participou da elaboração. Então, ele trabalhou como consultor 95 e 96. 97 foi nos apresentado os parâmetros curriculares. Então, por ele ser uma sumidade aí na educação, logicamente, ele participou dessa elaboração. E ele vem trazendo, assim, para a gente um enfoque, né, bem claro sobre a reflexão sobre a prática pedagógica de como se aprende e como se aprende a ensinar. Então, ele sempre fala que o pensamento dele é voltado para as nossas análises também, e uma análise assim, mais profunda, né, de que o problema do meu aluno não ter aprendido, ele tem várias interferências, né? Então, é uma interferência social, uma interferência familiar, é uma interferência do processo, como se deu o processo de ensino, como se deu o processo de aprendizagem, o que foi ensinado e o que o meu aluno aprendeu. Então, isso aí é uma ideia que realmente, né, nós temos que ser aí educadores reflexivos. E ele traz também que a escola, né, tem que ser identificada pelo seu caráter social e socializadora, tá? Então, assim, essa escola tem que ser uma escola de vertentes, né, para as questões sociais, culturais, e que ela tem também o seu papel de socializadora. E essa socialização, gente, não tem como acontecer se não tiver essa interação, né, com comunidade escolar, que inclui família, inclui professores, gestores, alunos, demais profissionais dentro desse ambiente, dentro lá desse chão da escola, tá? E ele traz também a questão de que ensinar, né, não é copiar, tá? E não é reproduzir. Não é uma reprodução. É lógico, se ele trabalha aí com os indícios, né, do construtivismo, lógico que a gente vai perceber isso e percebemos ao analisar as questões da banca dele também, que ele trabalha dentro dessas questões de deixar um pouquinho de lado essa questão tradicional, gente, lá da tendência tradicional, que é a questão de reprodução, né? E que realmente isso não implica no aprendizado de significado para os nossos alunos. Tá? Ele critica muito essa questão de copiar e reproduzir. Tá? Então, tem que ser aí mesmo dialógico, dialético, né? Um processo de via de mão dupla, que eu trago o meu conhecimento, você traz o seu conhecimento, o aluno traz, né, o conhecimento, e nós vamos construindo aí essa complexidade, né, desse processo ensino-aprendizagem, tá? E ele traz também de importante sobre a questão dos conhecimentos prévios, né, das experimentações que esses alunos trazem para a gente, e que esse processo de aprendizagem, ele tem essa questão, né, de você respeitar esse conhecimento prévio, né, respeitar essas experimentações que esses alunos têm lá na casa dele, na igreja, seja no encontro familiar, com os primos, com a sua família. Essas experimentações, né, traz para dentro da escola, o professor vai escutar esse aluno, vai valorizar aquele conhecimento prévio que ele trouxe, né, e vai o quê? Possibilitar novos conhecimentos. Então, isso nós vamos somando o que ele tem, as experimentações e mais o processo de construção desse conhecimento. Então, esse autor, ele trabalha muito nessa questão democrática. O próprio livro dele é Democratização na Escola. É um livro também que eu sugeri que vocês fizessem a leitura, né? Está contido lá naquela lista de livros importantes para que vocês façam aí a leitura. E aí ele vem trazendo também a questão que
falando, né, que esse construtivismo que a gente trabalha com esses nossos alunos, né, além de ser um excelente projeto de valorização, né, social, de valorização cultural, de possibilidades para esse aluno, né, ele fala que a gente, com tudo isso, a gente torna esse aluno mais crítico e empodera ele para a tomada de decisões. Então, quanto mais você fomenta essas questões de classes sociais, essas questões de conhecimento, né, de conhecimento prévio, que talvez é um pequeno conhecimento, mas que ao somatório dessas outras construções vai se tornar um grande conhecimento, algo que tem muito significado para esse aluno, né? E então ele fala muito desse processo do construtivismo, desse empoderamento que a gente traz para esse aluno quando você trabalha nessas questões sociais e culturais, essas questões críticas, né? E ali você mostra para o seu aluno que ele tem as diferenças de classes sociais, mas que todas as classes têm o seu valor, né? Que todas as classes são agregadas de conhecimento, umas menos, outras mais, mas que tudo isso, que só o conhecimento, né, que nós vamos aí aumentando, que nós vamos ampliando, é que vai me dar condições de ser dessa classe social ou de outra classe social, né? E se você não possibilita esse entendimento para esse aluno, como que ele vai sair daquela situação que ele vive, né, lá social? Então, não tem como, é empoderar mesmo o meu aluno para que ele cresça, né, enquanto pensador crítico dentro desse ambiente escolar dele, que é o nosso ponto de partida. E aí também o autor traz, né, para a gente as questões de quando você trabalha essa criticidade, quando você respeita esse conhecimento prévio que esse aluno trouxe, ele fala que a gente não pode tratar esse aluno como uma lousa branca, né? Aí tem a lousa, você escreve, vai lá, apaga. O aluno traz o conhecimento dele prévio, né? Aí você demonstra para esse aluno que não tem significado nenhum, é como se você estivesse apagando a lousa branca. Tá? E como também se a lousa estivesse apagada e esse aluno não tivesse nenhum conhecimento. Então, ele traz essa crítica, né, desse tratamento, que a gente não pode ter esse tratamento com os alunos como se eles fossem uma lousa branca. Ele fala também desse processo do nosso aluno, que ele constrói, ele reconstrói, ele significa, ele ressignifica os conhecimentos. Tá? E que para isso aconteça, nós temos que dar para ele o quê? Todo um respaldo, né, e um acesso a esse processo, para ele construir, reconstruir, significar e ressignificar, né, dentro do processo ensino e aprendizagem. Ele fala também muito, gente, que nós temos que trabalhar na perspectiva dos 3 saberes, que é o saber procedimental, né, dos procedimentos deste aluno. Ele fala do saber conceitual, que são os conceitos que esse aluno traz aí, e o atitudinal, que são as atitudes que esse aluno tem. Então, esses 3 saberes são super importantes. E para saber desenvolver isso com o nosso aluno, né, não é desenvolver isso no nosso aluno, é desenvolver isso junto com o nosso aluno, né, tem que estar bem claro a importância desses 3 saberes para ele, que é ter, né, que é saber ter os seus procedimentos, que é saber conceituar, né, o seu conhecimento, e é saber ter atitudes de ampliar esse conhecimento, aplicar esse conhecimento, disseminar esse conhecimento. Tá? Então, ele trabalha muito dentro dessa perspectiva dos 3 saberes. Ele traz também para a gente um novo cenário, né, e um contexto aí fundamental para todos nós, que é o envolvimento da família. E aí vocês vão me falar, Verônica, impossível isso.
né? Porque nós sabemos que nosso problema maior na escola é o envolvimento da família. A família, ela não dá o respaldo para o aluno, a família não responde, né, aos chamados da escola, a família não conversa, não tem esse diálogo com o professor. Gente, eu sei de todos esses problemas, porque eu sou uma educadora também. Eu estou falando que é o que ele traz, né? E quando ele traz isso, a gente tem que ver com qual viés ele coloca isso dentro do nosso contexto educacional do século XXI. Né? O que ele está trazendo? Quando ele fala que a família é um chavão importantíssimo dentro do processo, né, de conhecimento, essa família, fora essas questões que nós já sabemos que ela não faz, é promover ações que essa família também faça parte desse conhecimento do meu aluno. Então, que tenha momentos que a escola derrube essas barreiras, né? E que realmente esse chão da escola se transforme, assim, num local sem estrutura física de paredes, tá? E que lá esteja a família dos meus alunos. Ele fala em todas? Não, ele não fala em todas as famílias, que nós sabemos como que é o processo. Mas é algo que precisa, né? É emergencial que aconteça, como o próprio autor traz. Então, é fundamental processos que envolvam a família dentro, né, dessa educação, desse sistema educacional, tá? E aí, ele traz também para a gente a questão de formar aprendizes competentes. Tá? O que é formar aprendizes competentes? Esse aluno, ele tem que ser competente, tá, nas questões que estão emergindo. Ele tem que ter um desenvolvimento pessoal e profissional por competência. Tá? Não adianta nada o meu aluno ele aprender, né, fazer todo o processo, mas que ele só vai ter êxito se ele for um aluno competente. E aí, nós vamos falar um pouquinho mais dessa competência, porque eu vou citar outras ideias desse autor na próxima parte dessa aula, na continuação da nossa aula, no próximo vídeo.